que é a taxa Selic? Não, eu na verdade nunca ouvi falar. Para mim, taxa Selic é uma taxa de juros que quando, por exemplo, você vai fazer um investimento, tipo no Tesouro, é aquela taxa que vai definir o quanto você vai ganhar após um período. A taxa Selic? Eu já ouvi falar uma vez, mas não faço a mínima ideia do que possa ser. Me recordo como sendo taxa Selic a taxa de juros que um banco paga para outro banco quando ele faz um empréstimo. Então, por exemplo, tem um valor dentro do banco, uma quantidade de dinheiro que depois de um dia de muitos saques, essa quantidade está abaixo do ideal. Aí para o banco não ficar sem dinheiro, ele faz um empréstimo, se eu não me engano, com o Banco Central, e aí depois ele paga esse empréstimo com uma taxa de juros em cima do valor que ele pegou, né? E aí isso seria a taxa Selic. Essa taxa Selic, ela é medida por meio de... Eu não me recordo a palavra, mas é títulos do governo. A gente tem títulos do governo que são essa taxa, e essa taxa ela varia conforme a lei da oferta e da demanda, baseada no, por exemplo, o tanto que ela vale hoje, o tanto que ela vai valer daqui a um ano. Se ela aumentou 20%, a taxa de juros vai estar em 20%, e assim por diante. O Sistema Especial de Liquidação de Custódia, ou a Selic, é a básica taxa de juros da economia nacional, com o intuito de controlar compra, venda e emissão de títulos, também sendo uma ferramenta para o controle de inflação do país. Afeta investimentos como Tesouro Direto, poupança e títulos de renda fixa. As taxas vistas em empréstimos e financiamentos, por exemplo, seja por bancos privados ou instituições financeiras que realizam estes serviços, também possuem influência pela Selic. Quem decide a taxa da Selic é o Copom, Comitê do Banco Central, cuja qual taxa é ajustada 8 vezes ao ano. Atualmente, a taxa Selic se encontra em 2% ao ano, a menor taxa da história, uma queda muito expressiva, visto que a mesma se encontrava em 4,25% até fevereiro de 2020, ou seja, antes da pandemia do coronavírus. Para 2021, a atual projeção se encontra em 2,5%, uma queda de projeção anterior, na qual estimava 2,88%. A retomada das atividades econômicas deve levar a taxa Selic no final de 2021, mantendo estimativa de aumento para 2022. Tamanha baixa, claramente resultante do efeito coronavírus, com a economia brasileira em situações delicadas, os investimentos tendem também a ser afetados. O consumidor tende a consumir menos e evitar o interesse por empréstimos e financiamentos, o que leva a uma queda das taxas de juros com a intenção de manter o mercado mais ativo e aumentar a inflação quando a mesma está abaixo da projeção. A inflação no Brasil, por exemplo, acompanha a baixa histórica da Selic e está controlada. De acordo com o boletim Focus, até o final do ano de 2020, a taxa de inflação ficará em 1,6%, bem abaixo da meta de 4%, e do limite inferior de tolerância de 2,5%. Para 2021, o número também é confortável. A expectativa de inflação é de 3%, abaixo da meta de 3,75%. Para esse cenário, contribui a fase deflacionária da crise, com queda de preços causadas pelo baixo consumo. Então, quando eu ouço falar sobre taxa Selic, eu entendo que é assim, o governo, ele pega dinheiro emprestado dos bancos, né? Os bancos, eles emprestam tanto dinheiro para o governo, quanto para a população, para investidores e tudo mais. E aí o governo, ele paga uma taxa para esses bancos. E a média dessas taxas, eu entendo que é a taxa Selic. Né? Quando ela está um pouco mais alta, os bancos preferem emprestar para os próprios governantes, né? Agora, quando ela está baixa, ela tenta empurrar esse empréstimo para a população, porque é a população que consegue suprir melhor esse lucro que está faltando quando o governo não está investindo nos bancos. Bora. Lá, vamos. A taxa Selic é a taxa básica de juros. É ela que determina todos os outros juros que serão cobrados no Brasil. Taxa Selic se refere à taxa básica de juros da economia. É ela que norteia todos os investimentos do Brasil e a rentabilidade do Tesouro Nacional. A taxa básica de juros do país. Ela é definida por um comitê chamado Copom do Banco Central. O Banco Central utiliza os juros
né, como um mecanismo para controlar a inflação, pois tendo queda ou alta dos juros, isso influencia diretamente o consumo das famílias e a tomada de crédito do país. Ou seja, quando a inflação está alta, o Banco Central ele aumenta os juros, reduzindo assim o consumo e forçando a diminuição, né, a queda dos preços. Você não pode achar razoável pagar 400 bilhões de reais todo ano de juros e achar que está tudo normal. Isso não está normal. Quando a gente vê que um Bolsa Família custou 10 bilhões de reais, você gastar 40 vezes isso só para manter uma certa tranquilidade no fronte fiscal, é uma tranquilidade falsa. É uma perversa distribuição de renda. É o paraíso dos rentistas. É a destruição dos empreendedores. Qual a empresa que consegue gerar rentabilidade para pagar 50%, 70%, 40% de juros ao ano? Nós vivemos décadas assim. E essa era a segunda maior despesa do governo. Então a primeira era 750 bilhões com gastos anuais de previdência. E subindo 40, 50 bilhões todo ano. Então o primeiro ataque tinha que ser ali. O segundo ataque era um mix. Em vez de frouxo fiscal e freio monetário, é o contrário. Controla os gastos do governo e pode até, a taxa de equilíbrio de juro baixa, você pode até afrouxar um pouquinho a moeda. É o que nós fizemos. Isso faz uma diferença brutal para a economia. Nós estamos com um juro agora de 4,5%. O resultado disso, as simulações, é que as despesas de juros de um ano para o outro vão cair 120 bilhões de reais. São 12 Bolsas Famílias originais. Ou, agora que está em torno de 30 bilhões, 4 Bolsas Famílias. Como é que eu posso ficar feliz transferindo dinheiro para rentista todo ano, 400 bilhões, 400, e achar que está tudo em equilíbrio só porque o juro está baixo? Vou passar um pouco do que eu entendo como taxa Selic. Eu entendo que ela é ligada à economia brasileira, que a inflação, os governos procuram acompanhar pela Selic, né? Ela também ajuda a controlar outras taxas e o grande responsável é o governo federal, certo? A gente procura usar ela quando se faz um empréstimo, uma movimentação grande parcelada, para você saber se está entrando numa roubada ou não. Que nem eu há pouco fiz um consórcio e todo mundo sabe que consórcio, as mensalidades são fixas, mas eles deixam bem claro que se houver uma variação na Selic, é muito provável que a mensalidade do consórcio também vai sofrer uma alteração. Bem, o que eu entendo de Selic é que ela é a taxa básica de juros da economia, ela que vai reger todos os demais, as demais taxas de juros, tanto para empréstimo quanto para investimentos. Então, no meu entendimento, a Selic ela vai definir todas essas taxas dessas operações. O que eu entendo também é que quando a Selic está muito baixa, é bom para tomar empréstimo, é bom para quem está emprestando, né? E ela desestimula investimentos de longo prazo, porque a remuneração de quem empresta cai. E também, quando a Selic de um país está muito baixo, como a Selic do Brasil, a gente tem uma fuga de dólares e aí o câmbio sobe, o que estimula a inflação. Nós pudemos perceber através desse vídeo que cada um tem a sua concepção da Selic, mas todos entendem que ela é a taxa base para as outras taxas de juros. Para alguns, como no mercado imobiliário, a taxa Selic baixa é extremamente relevante, já que estimula a tomada de crédito. Para os investidores, a Selic baixa já não é tão interessante assim. É importante que a gente saiba sempre quanto está a taxa de juros da Selic, para que a gente entenda melhor qual o momento de poupar ou investir e qual o momento de realmente consumir. Isso afeta diretamente os nossos bolsos. O governo deseja estimular o consumo a fim de que, no futuro, possa aumentar a taxa de empregabilidade, enfim, ele quer estimular outros setores da economia. Esse foi o nosso trabalho, nós somos alunos de administração da PUC Campinas e esperamos que você tenha gostado. Deixa aqui no comentário abaixo quais são suas dúvidas, quais são suas opiniões
sobre a Selic no outubro de 2020. Muito obrigado.